Irmãos, em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui nesse instante para dar continuidade a esta obra. Antes, porém, agradecendo a Deus pelos livramentos que Ele tem me dado, pelo consolo nos momentos de aflição, pelo alimento e nutrição espiritual, pela atenção e zelo que Ele tem tido por mim. E agradecer de uma forma muito especial ao atendimento que Ele tem feito ao meu insistente pedido de forças. E Ele tem me dado forças, muito ânimo para trabalhar em prol desta sua obra, pelo que agradeço em nome de Jesus. O capítulo 18 de 2 Reis nos relata o que segue. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Assíria transportou a Israel
para a Assíria, e os fez levar para Hala e para Rabor, junto ao rio Gozã, e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes traspassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabsaris e a Rabsaque de Laquis com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém palavra de lábios é: há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura sem o Senhor, contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna, e Joá, e Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém, Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me
meu senhor só a teu senhor e a ti, para falar estas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra de minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. E assim, irmãos, mais um capítulo se finda. E Deus, bondoso e misericordioso, continuará derramando sobre a sua vida e a vida de todos os seus, rica e poderosamente, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.